Tudo bem com você? No Alesp Cidadania de hoje, nós vamos falar sobre a inclusão na dança. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios do programa da Rede Alesp, nós vamos falar sobre balé de cegos, um método pioneiro de ensino da técnica do balé clássico a deficientes visuais, desenvolvido pela bailarina e fisioterapeuta Fernanda Bianchini. Recebemos também aqui em nossos estúdios hoje do Alesp Cidadania, da bailarina Gisele Aparecida Camilo. Muito obrigada pela participação das duas, sejam bem-vindas. Prazer estar aqui falando de um trabalho tão apaixonante. Muito obrigada. Gisele, nós que estamos na mesma palheta, eu de Bordeaux, você de um rosa meio antigo, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Fernanda, conta pra gente. O que é esse método pioneiro do balé de cegos? Bom, aos 15 anos de idade foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, em São Paulo, no qual meus pais eram voluntários. E uma das irmãs falou assim, nossa, você tem uma postura tão bonita, você não quer vir ensinar balé para as crianças que não enxergam? Eu falei, eu ensino balé, mas irmã, eu nunca dei aula na minha vida. E eu nunca fui uma boa bailarina. Eu era aquela bailarina da terceira, quarta fileira. E meus pais, que estavam comigo naquele momento, eles falaram, filha, nunca diga não para um desafio. Pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou há 29 anos realizando esse trabalho voluntário. Trabalho voluntário este que muito me enriqueceu como ser humano. Através dessas meninas, desses meninos, eu aprendi a cada dia a fechar os olhos da visão, que são tão preconceituosos, abrir os olhos do coração e enxergar um mundo mais bonito. E aí, quando eu aceitei o desafio, eu fui dar minha primeira aula, achando que elas iam estar prontas, de sapatilha, meia calça, coque na cabeça. E foi lá na Fundação Padre Chico? Foi lá no Padre Chico que tudo começou. Onde é Padre Chico, aqui em São Paulo, aqui na capital. Fica no Ipiranga. No bairro do Ipiranga. No Ipiranga. Que é uma fundação já que tem mais de 50 anos e que atende... Acho que já está com quase 100 anos o Instituto Padre Chico. Deficientes Tanto visuais. É que o balé continua até hoje lá, com uma aluna que também foi minha aluna, né? Então, o balé continua. E eu fui dar minha primeira aula e as meninas falaram, balé? O que é balé? Quem é você e onde você está? E quando elas começaram a me tocar e me sentir, eu falei, meu Deus, elas não estão me vendo. Eu vou ter que emprestar o meu corpo para que elas possam aprender os movimentos. Então, naquele momento, começou como uma expressão corporal. E quando eu fui ensinar, né, o balé clássico propriamente dito, eu fui ensinar o échappé sauté, que a bailarina tinha que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. E aí eu falei, para ficar mais fácil o processo, imagina que vocês estão saltando fora de um balde e dentro de um balde. E para minha surpresa, a aluna levanta a mão e fala, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi um balde. E aí foi nesse momento que eu percebi que eu precisava fechar meus olhos, entender como o deficiente visual entendia o mundo, com muita empatia e com muita compaixão. 15 anos de idade. Para que depois eu pudesse apresentar o mundo da dança clássica. Então foi essa troca de mundos que fez nascer uma metodologia, toda através do toque e da percepção corporal. Eles vão tocando o meu corpo e dos outros professores, sentindo o movimento e depois reproduzindo. E aí, na minha tese de mestrado, eu não queria que fosse um trabalho voluntário bonito para os olhos das pessoas. Eu queria buscar na ciência aquilo que dava errado. Então, no mestrado foi patenteado e desenvolvida essa metodologia, que hoje já está em outras capitais e estados brasileiros e também em outros países. Nós queremos ser o sim de tantas pessoas que recebem não por conta da deficiência. Hoje são mais de 400 vidas sendo transformadas através da arte, dos 3 anos até a terceira idade. E hoje já não são mais pessoas apenas com deficiência visual, e sim deficiência intelectual, motora, auditiva, pessoas sem deficiência que trabalham a inclusão às avessas. Então hoje a Associação Fernanda Bianchini, com a adaptação dessa metodologia, é para todos, porque a arte ela é capaz de transformar lágrimas em sorrisos. E também não somos mais apenas da dança, né? Além da dança, dança de salão, hip hop, balé clássico, que hoje é a única companhia profissional de balé de cegos no mundo, temos também teatro e música. Agora ficamos curiosas. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Gisele. Olá, pessoal. Obrigada, bem-vinda.
Obrigada a vocês mais uma vez. Então, sou a Gisele Camilo, eu sou bailarina na Associação Fernanda Bianchini há 14 anos, faço parte da única companhia de balé de cegos no mundo. Que idade você tem hoje? Eu tenho 45 anos. Começou lá com 30 anos? Comecei com 30 anos, para vocês verem, né, como nada é impossível. Um sonho que eu tinha de menina, eu fui realizar depois de adulta. Por quê, né? Eu nasci com a deficiência visual, nasci com catarata congênita, só que aos 16 anos, ao perder a visão do olho direito totalmente, que eu só tinha baixa visão dos 2 olhos, eu descobri que eu estava com glaucoma também. E aí o glaucoma, ele foi prejudicando a cada dia a pressão do meu olho, né, foi aumentando, e por isso, com 38 anos, eu acabei perdendo total a visão. Mas graças a Deus e graças a ter encontrado a Associação Fernanda Bianchini, eu já estava fazendo balé nessa época, né, estava terminando a faculdade, que foi super especial, né, porque na escola eu tive muitas dificuldades por conta do preconceito da sociedade. Então, eu acabei sendo tirada da escola com 7 anos e só consegui retornar para a escola com 24 anos, porque não me aceitavam na escola. Então, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com muito medo, achando que não iam me aceitar. Mas eu acabei levando o método da Fernanda para dentro da faculdade. Eu sou formada em Educação Física e lá os professores aprenderam a ensinar tocando e sendo tocado, que foi o que eu aprendi e uso até hoje dentro da Associação Fernanda Bianchini, com a Companhia Balé de Cegos e com os meus alunos também. Eu tenho uma turma de balé adultos, mulheres adultas, né? Jovens, idosas. E eu me realizo através delas também, porque estou realizando os meus sonhos e realizando o sonho delas de serem bailarinas também, porque as pessoas pensam, né? Só quem vai dançar são crianças que podem fazer balé, começa do início, mas não. O balé, ele não é impossível, assim como qualquer outra dança não é impossível. Basta você acreditar e querer esse sonho. E a Fernanda é aquele sim que a gente espera alcançar da sociedade, que a gente ouve tantos nãos. Eu já estava desanimada quando eu cheguei na Associação Fernanda Bianchini e ouvi o sim da Fê e por isso estou aqui hoje. Sou formada, né, no balé clássico. E sou professora, estou me realizando junto com os meus alunos também. E dando aula de balé. Isso. Essa formada metodologia, em educação física, ela forma, né, as bailarinas. Depois, claro, que elas complementam com outra faculdade. Então, tem pedagogas na associação, psicólogas, fisioterapeutas, educadoras físicas, como a Gisele. E também a gente contribui para a formação. Então, a gente potencializa ainda mais aquelas que têm o dom, né, de ensinar. Então, hoje nós temos muitos professores dentro da associação que também têm deficiência. Então, nós damos um protagonismo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, a pessoa com deficiência visual tem que fazer só telemarketing. Não, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, potencializando os talentos que ela tem. Né? E a gente vê muitos talentos ali dentro que são potencializados e elas têm a oportunidade de falarem, aprendi e hoje posso ensinar. Sou professora com dignidade, não por conta de uma cota, não por conta de, porque é uma associação de pessoas com deficiência, não. É por competência. Então, isso é muito legal. Esse protagonismo que a Associação Fernanda Bianchini dá, para que elas subam nos palcos, sejam aplaudidas pela bela arte, não pela deficiência, possam desempenhar uma profissão com muito amor e com muita excelência e profissionalismo. Isso é muito legal. Vocês estão dançando o Jardim Oriental. Nós Gisele, estamos vendo aqui algumas Márcia imagens Bueno. da dança, do Balé Bianchini, aqui junto. Descreva pra gente, por favor, Fernanda. Elas estão dançando, né, o balé Jardim Oriental, que é uma coreografia da professora Márcia Bueno, que foi do nosso último espetáculo, que foi Construindo Sonhos, né? As bailarinas estão com um leque na mão e agora é a dança contemporânea, que são pessoas com deficiência visual, intelectual. Agora tem motora. O Dragão também, que é da professora Lídia, a anterior foi do professor Charles. Esse é o nosso último espetáculo, que falava que a única pessoa... E todos os participantes têm algum tipo de deficiência? Tem, todos têm algum... Ou essa motor, turma, ou por visual. exemplo, são mães e filhos. Ó, as mães, né, que muitas não têm deficiência, algumas têm, e os filhos.
E agora dançando Olhando para as Estrelas, né? A Gisele ali faz parte da Ai, que linda. companhia. Lá atrás, a Jéssica está dançando Padedê no centro, com uma lua de fundo. E assim, por exemplo, vocês que estão assistindo, né? Vocês estão vendo um balé dançando. Vocês não estão vendo a deficiência, né? Então é isso que nós somos muito aplaudidos, né, nos palcos, na vida. Foram mais de 14 apresentações internacionais. Acabamos de voltar das Paralimpíadas, né, Gi? Sim, de Paris, legal. Mais de 14 espetáculos para 1000 pessoas em cada espetáculo. Nossa, elas foram aplaudidas por muita gente. Então, assim, quando a gente chega nesses lugares, a gente fala, meu Deus, as barreiras foram superadas e a gente chegou aqui. Isso é maravilhoso. Gisele, conta pra gente, como é que romper divisas e começando, se apresentando aqui em São Paulo, depois no interior, no estado e pegando avião para ir para o exterior? Então, assim, é emocionante. Às vezes, a primeira vez que eu fui viajar, eu tenho um pouco de medo de avião, a Fê sabe. Eu sou a mais medrosinha do avião, que fico segurando nas mãos das pessoas. Mas, assim, você pensar que depois de tudo aquilo que você passou, de tantos nãos que você escutou, você está entrando no avião para ir se apresentar em um outro país, para as pessoas verem o seu trabalho e não pela deficiência, pela sua capacitação. Isso muda tudo, isso transforma a nossa vida, isso deixa a gente muito feliz, realizado, de estar podendo mostrar para as pessoas que a gente é sim capaz, que não é a deficiência que nos limita. A gente que se limita, na verdade, né? A gente que pensa, né? Eu não vou conseguir, se eu for fazer isso vai dar errado. Não, a gente tem que pensar positivo, tem que ir atrás dos sims e mostrar para as pessoas que a gente pode tudo. Se a gente buscar e acreditar naquele sonho, a gente pode sim. Isso é independente de deficiência ou não. Como que a música, Gisele, conta pra gente, como que a música é utilizada na encenação do Balé dos Cegos? Então, a gente usa vários tipos de música, só que a gente trabalha com contagem. Ninguém percebe quando a gente está dançando, mas a gente sempre está contando, a gente faz todo esse trabalho dentro da sala de aula, a gente faz todo dia, muitas aulas e depois tem os ensaios. Muito ensaio, né? Muitos ensaios, muitos treinos, tem que ter muita dedicação, muita disciplina, que você sabe, se hoje eu faltar, eu vou fazer diferença na coreografia. Então, você tem que estar lá todos os dias. E a gente ensaia no palco também antes, a gente passa o palco para saber como que é o palco, se tem alguma coisa no chão, se o chão é mais áspero, se ele é mais liso. E na hora da música, a gente conta. Aí tem a questão do trabalho da inclusão às avessas. Tem os meninos que dançam com a gente que eles não têm nenhuma deficiência, eles nos ajudam pra caramba, mas também já dançamos coreografias sem ninguém que enxerga, só nós totais. E é esse trabalho de ensaio, de aula, que leva a gente a entender e a conhecer a música, né? E aí dentro da música o professor vai montando a coreografia e a gente vai dançando, sabe? Ele fala, né? Olha, tem que fazer rosto de feliz. Aí a gente toca no rosto dele para saber como que é uma pessoa com um rosto feliz. Tem meninas que já enxergaram, como eu, que vi um pouquinho. Então, a gente lembra, tem aquela memória, né? Um pouco ainda na cabeça, né? Então, dependendo do que o professor fala, a gente já sabe a expressão que a gente tem que usar. Mas é trabalhar essa questão da expressão também com a gente durante os ensaios para que a gente realize isso com perfeição no palco. E a gente se fala bastante, conta o tempo todo e se fala bastante no palco. Mas ninguém percebe isso, porque é muito sutil. Elas falam tudo assim, sorrindo. Sorrindo. Que nem, por exemplo, né, tava dançando a coreografia do César Albuquerque, que é o nosso coordenador artístico, que é das asas, né, com LED, essa inclusive que tá passando. Elas são muito cobradas também. Todos são deficientes ou esse rapaz não é? Só o menino não, os outros todos são, inclusive aquele rapaz do fundo. Então, aí... Onde a Gisele também tá dançando. Onde a Gisele também tá dançando. Assim, tá vendo? Tá tudo juntinho. Então, tudo isso é uma contagem, é um ensaio, elas são muito cobradas. Não é assim... Tudo cadenciado, né? Qualquer coisa tá bom. Não, a gente busca pela excelência, sabe? Todos têm que estar juntinhos, na mesma sintonia, na mesma altura que nem aí, todos com o leque do mesmo jeito, todos, que nem se tivesse uma menina aí com o leque fechado. Esse não rapaz ia é ficar deficiente? Bonito. Esse menino não. Ele é o Gustavo, ele é um bailarino sem deficiência. Então, na verdade, quando o público chega, eles não... O mais importante não é quem tem deficiência, quem não tem, e sim
aquele belo espetáculo que está sendo realizado, né? E hoje nós estamos muito felizes, porque nós temos 400 alunos, né, na nossa sede, porque depois que o balé virou uma febre no Padre Chico, foi fundada a Associação Fernanda Bianchini, com objetivos mais amplos. Então, lá na associação que começaram outros professores, outras atividades, né? E agora, neste momento, nós estamos prestes a realizar nosso maior sonho. A gente está agora em dezembro, nós vamos receber o nosso prédio 100% acessível, é um prédio de 6 andares, que vai atender até 1.200 alunos gratuitamente. Então, assim, a gente está muito feliz porque era um sonho poder triplicar o número de alunos. Hoje não cabe mais alunos na sede, na Vila Mariana. Então, lá vão ter outras coisas, vai ter teatro para esses alunos brilharem e iluminarem. Então, assim, a gente está muito feliz, né, de ver tudo acontecendo. Nosso espetáculo esse ano, que vai ser no Tóquio Marine, para 3.000 pessoas, já não tem mais ingressos esgotados. Super rápido, por sinal. E tudo isso graças, né, aos patrocinadores que acreditam na nossa história, aos padrinhos que mensalmente patrocinam, né, nossas alunas, as pessoas que compraram seus tijolinhos para subir esse prédio e também os grandes doadores, né, que entraram aí com a maior parte da obra, inclusive meus pais, meus familiares. Então, assim, é um projeto que muitos acreditam, né? Eu falo que é um projeto de muitos anjos que se uniram para fazer o bem, né? Então, hoje a gente tem uma equipe 100% comprometida com a acessibilidade, com a verdadeira inclusão. Nós damos cursos do método também para que outras pessoas possam desenvolver nas suas cidades, nos seus estados, nos seus países, a nossa metodologia. Então, a gente não quer montar várias instituições, a gente quer profissionalizar pessoas para transformarem a vida de outros. Vocês estão inaugurando essa sede, que vai ser uma virada. Uma virada. No aniversário de 30 anos. No aniversário de 30 anos, que nós vamos completar em abril de 2025. Então, assim, eu falo que nem nos meus maiores sonhos eu sonhei com tanto, né? Que eu comecei tão novinha e nunca foi assim, ai, qual é o objetivo? Ah, ir para TV, dançar fora do país. Não, as coisas foram acontecendo porque muito amor genuíno foi colocado, muito amor de acreditar no ser humano, de dar oportunidades para que todos se desenvolvam. Eu estava até falando com a Gisele quando nós chegamos que o acolhimento da associação é uma coisa impecável, né? Ela até estava comentando que algumas alunas falaram assim, ai, nossa, é difícil nas outras instituições que a gente frequenta a pessoa chegar perto da gente. O dono, né, da instituição. O dono da instituição. Na verdade, a associação não tem dono, né? A associação somos todos nós. Mas, tipo, eu não chegar perto dos alunos, imagina, nós somos a associação, né, Gi? Foi isso que eles falaram para você, isso né? Isso mesmo, foi isso que eles falaram. Aqui, eles falaram assim, a gente fica feliz... Desculpa, perdão. Não, por favor, continue. Eles falaram, a gente fica feliz porque a Fernanda vive com a gente, ela sente as nossas dificuldades, ela vê se a gente já conheceu dentro da instituição, se a gente consegue ir ao banheiro, se a gente consegue se locomover dentro da associação. Então, a Fernanda, ela vive as nossas dificuldades. Então, isso faz toda a diferença. A gente quer estar aqui sempre. Por que houve a primeira visita sua ao Padre Chico? Porque meus pais eram voluntários nos Pichinchões, então a gente sempre ia na instituição, né? Nesses eventos para ajudar a instituição a arrecadar fundos. E aí eu tinha acabado de sair de uma aula de balé, então eu estava de coque, toda arrumadinha. E aí foi aí que despertou, né, na irmã Madalena, nossa, Fernanda, que postura. E a pessoa com deficiência visual, principalmente, ela não tem um estímulo para olhar para o horizonte, pelo fato dela não estar enxergando nada. Então, ela arqueia a coluna, né, e o balé exige o autoalongamento postural. Então, tudo isso foi muito trabalhado. Eu sou fisioterapeuta hoje, né, eu atuo em 2 clínicas, este é o meu trabalho voluntário. Mas eu atuo, inclusive, nas posturas, né, físicas e emocionais das pessoas, através do RPG e também da microfísio. Gisele, só te interrompendo um pouquinho, enquanto ela está falando isso da postura, eu estou aqui. Ela está... Todo mundo, né, Gia? Assim, todo mundo que chega perto de mim arruma a postura. Vai se arrumando, vai se corrigindo. A gente ensina que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue, porque um dia brilharão como as estrelas, né? E a postura é a forma como a pessoa te enxerga na sociedade. Ela te respeita muito mais com uma boa postura, né?
Então, eu fui buscar na ciência muitas coisas para que o trabalho realmente fosse cada vez mais de excelência e profissionalizante, né? Então, eu acho que isso que é bem legal. Por exemplo, nossos alunos chegam, alguns acabaram de perder a visão. Então, eles chegam sem saber direito, mas nem como andar. Então, eles vão buscar, obviamente, cursos de locomoção, de braille. E quando eles chegam na associação, eles falam, gente, eu deixei a minha bengala no vestiário, eu deixei a bengala no camarim e estou no palco dançando. Isso é mágico. Até os pais falam, Fernanda, eu nunca imaginei que meu filho fosse subir num palco e ser aplaudido. Então, a gente transforma até a vida daqueles familiares que, quando recebem uma criança com deficiência, não sabem muito bem o que esperar daquele futuro, né? Quais são as possibilidades que meu filho vai ter de se desenvolver? E nós queremos ser essas possibilidades de desenvolvimento, porque a arte, ela faz muito, né? Pelo ser humano e principalmente com a pessoa com deficiência. Gisele, você contava que você tinha um sonho de atuar, de fazer balé, de atuar como bailarina. Você se recorda dos tempos que você tinha visão, de gostar de ver filmes, de ver desenhos? O que significa bailarina para você desde a sua infância? Então, como eu falei, eu tinha baixa visão. Então, para ver as coisas, eu sentava bem pertinho da TV. E aí eu ficava com o rosto bem em cima da TV para poder enxergar. Mas eu via as crianças, as meninas dançando balé e outras danças, né? Que, assim como eu falei que eu sou professora de balé, do balé adulto, eu sou assistente da professora de dança de salão. Então também danço outros ritmos. Eu sempre gostei de dançar. Quando eu via as meninas dançando na televisão, eu ficava apaixonada. E eu não sabia como falar, mas eu falava para os meus pais, eu quero dançar desse jeito. A mesma coisa da educação física. Eu via as pessoas participando das Olimpíadas, né, fazendo exercício. Eu falava, eu quero fazer isso, só que eu não sabia como me expressar. E sempre procuramos, meus pais sempre me levaram nas escolas, mas o que a gente mais ouvia era, não, quando minha mãe falava que eu era deficiente visual, não, a gente não aceita criança com esse tipo de problema. Então, assim, por isso que eu falei para você que eu fui realizar um sonho de criança depois de adulta, porque depois de tantos nãos, aí eu acabei ouvindo um sim, né? Deus colocou uma luz no meu caminho, que para mim é a fé, como ela fala para a gente olhar para as estrelas, ela foi uma estrela que Deus colocou no meu caminho, porque eu já estava quase desistindo. E é assim que eu me lembro do balé, assim, olhando, vendo, né, de pertinho na TV, e super feliz de ver as pessoas dançando e querer também dançar. Mas quando eu ouvia os nãos, eu ficava muito triste. Meus pais também ficavam muito tristes. Por isso que quando eu entrei na associação, eu já estava quase desistindo, que eu já estava cansada de ouvir tantos nãos. Quanto tempo você ficou fora da escola? Eu fiquei dos 7 anos até os 24 anos de idade. Sem pisar em nenhuma escola? A gente procurava, mas era sempre a mesma conversa. A mesma coisa que a gente ouvia nas escolas de dança, a gente ouvia nas escolas de estudo regular. Não, a gente não aceita meninas, crianças ou adulto com esse tipo de problema. Aí, através de uma professora e de uma mãe de uma menina com deficiência que morava no mesmo lugar que eu, ela me falou de uma associação que se chama Lara Mara, que também fica aqui em São Paulo. E aí lá ela começou a me chamar para frequentar lá a instituição. Comecei aí, inclusive foi lá que a coordenadora falou da Fernanda, que a coordenadora via que eu estava nos cursos, mas eu sempre estava dançando, para lá e para cá, eu estava fazendo alguma coisa, escutando música, dançando. Ela, Gisele, eu acho que tem um lugar certinho para você. Tem uma associação de moças cegas, que é a Associação Fernanda Bianchini. Ainda eu lembro que eu até perguntei para ela, falei, mas a Fernanda também é deficiente visual? Ela, não, a Fernanda enxerga. Mas as meninas dançam balé perfeitamente e a postura delas é maravilhosa, porque a Fernanda é fisioterapeuta. Eu acho que eu vou mandar você para lá. E aí foi aonde eu fui, né? Conheci a Fernanda e ela me convidou para iniciar as aulas de balé. Mas a escola foi muito mais difícil. Que eu só comecei a estudar depois de 24 anos e eu entrei no supletivo, porque não tinha, né, mais adulta, né? Eu ia acompanhar como um ensino regular, né, com os adolescentes. Não tinha como. E aí eu comecei a fazer o supletivo desde a primeira série, com as pessoas mais velhas que não sabiam nada. Mas minha mãe, ela estudou até a 4ª série lá no Nordeste. E ela, quando eu fiquei fora da escola, ela me alfabetizou com o que ela tinha aprendido. Né? Imagine, né? Minha mãe hoje tem 77 anos. Ela deve ter aprendido pouquíssimo, né? Para as crianças, para os adolescentes de hoje, né?
E ela me ensinou o que ela sabia, ela escrevia grande, né, na folha branca, e ela me ensinou a assinar o meu nome, ela me ensinou algumas contas, ela me ensinou algumas palavras, tanto que eu fui muito prejudicada por conta de ter ficado tantos anos sem estudar, ainda tenho muita dificuldade para escrever, né? Eu procuro, às vezes, fazer aula de português, até hoje com alguns professores, para poder me corrigir nessa questão, mas quando eu entrei na escola, eu tive que acabar ensinando o pessoal que era idoso, porque eles realmente não eram alfabetizados e eu já sabia alguma coisa. E aí a professora falou, Gisele, você não vai ficar aqui muito tempo, porque você está me ajudando a ensinar eles, então vou pedir para a diretora fazer uma prova para você pular as etapas. Aí eu fui para o 4º ano e daí em diante foi correndo atrás, às vezes ainda enfrentando um ou outro professor que ainda tinha um pouco a cabeça mais fechada, né, que eles ainda não entendiam como que um deficiente visual ia aprender dentro da escola, mas aí eu fui mostrando para eles que eu tinha capacidade e graças a Deus consegui concluir os meus estudos e hoje sou pós-graduada em yoga. Nossa, olha, daqui a pouco, aqui no Alesp Cidadania, nós vamos para um rápido intervalinho, é rapidinho, vai lá, toma uma água e volta. E a gente vai continuar a conversar com Fernanda Bianchini, que é autora desse projeto pioneiro, e também com Gisele Aparecida Camilo, bailarina do Balé do Sexo. Daqui a pouco a gente volta. Atenção, vai e volta, é rapidinho. Retomamos aqui o nosso programa Alesp Cidadania, hoje falando sobre o balé de cegos do Instituto da Associação Fernanda Bianchini. Estamos com Gisela, com Fernanda em nossos estúdios. Agora eu gostaria, Gisele, que você retomasse aquilo que você falou no começo do programa. Como foi aprender a dançar? Então, a gente chega na associação e a gente imagina que vai ser aquela dificuldade, né? Assim, o professor vai ficar de costas pra gente, vai ficar fazendo as coisas e a gente vai ter que tentar acompanhar ele de alguma forma. Só que quando eu cheguei na associação, isso que me emocionou mais, porque eu não precisei mais fingir que eu enxergava, porque eu tinha que fingir nas escolas que eu enxergava para poder pegar os movimentos. E a Fernanda, não, ela mostrou que tocando na gente, ela ensina os movimentos. E se por acaso a gente acabar não entendendo, aí a gente toca no corpo dela para sentir como ela realiza os movimentos e aí a gente vai tentar reproduzir no nosso corpo. E assim, através desses primeiros movimentos, a gente vai aprendendo os passos de balé e depois o professor vai falando o nome daquele passo e aí vão nascendo as coreografias. Gostaria que vocês fizessem uma demonstração aqui para o nosso público na Rede Alesp. Por favor, Gisele e Fernanda. Claro, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, os braços, nós sempre ensinamos usando folhas de palmeiras para que elas consigam entender a leveza do movimento do braço. E depois que elas entendem essa leveza, ó, vamos pôr a perna direita para frente, pode flexionar a perna da frente, isso, quarta longeva. E, ó, você vai sentir a minha mão e vai dançando com a minha mão. Então, a gente vai dando o movimento para que eles vão entendendo a movimentação. E, ó, a cabeça sempre acompanha o movimento do braço. E a perna, ó, eu tô com o pé, dá uma olhada aqui, ó, bem andeor, tá? Sim. Esse joelho é mais dobrado, só que o de trás eu quero ele esticado. Certo? Sim. Consegue perceber a força da perna da frente e a força da perna de trás? Sim. Isso, perfeito. Ó, eu quero um pouquinho mais para fora esse joelho, muito bem, estica bem a de trás. E agora, ó, movimento suave. Muito bem. Muito bem. Agora você vai vir para a perna de trás e esticar a perna da frente. Muito bem. Eu vou te chamar e num piétiné você vai vir para onde eu estiver te chamando, combinado? Tá bom, tudo bem. Pode fechar em quinta, meia ponta alta. Olhando para onde você estiver indo, ó. Vem. Isso, agora para trás. Girou. Aí, parou. E por debrar com a suavidade do braço. Aí. Lembrando que isso é de uma a uma. O método é todo individualizado.
Então, por isso que não pode perder a paciência. Tem que ensinar uma aluna. Vocês querem sentar, por favor, fiquem à vontade. Depois uma vai ensinando a outra, depois a outra vai ensinando a outra. E assim a gente vai conseguindo formar a cada passo uma sequência, a cada sequência unida uma coreografia. E aí aquela que aprendeu com mais facilidade vai ensinar aquela que ainda não entendeu o movimento, né? Então, primeiro a gente começa falando o movimento. Olha, coloca a perna direita aqui, a esquerda ali. E elas vão tentando construir uma movimentação consciente no sinestésico mesmo. E aí elas tentam reproduzir. Se elas não conseguem, através do comando verbal, a gente vai tocando o corpo da aluna, depois a aluna toca o corpo da professora. E depois a gente faz esses deslocamentos sempre com estalo de dedo, com palmas, né? Por isso que enquanto eles estão dançando, um conversa com o outro sem que ninguém perceba, para que eles não fiquem de costas para o público, por exemplo, que é uma coisa que não é aceitado, né? Numa coreografia de dança, por exemplo. Então, tudo isso é desenvolvido, né? Gisele, chega a emocionar a gente ver lá dançando aqui no nosso palco. Eu fico muito prazer, feliz a alegria que oportunidade. você transpira, deixa transpirar. Não, e só de pensar que com isso a gente vai estar ajudando outras pessoas que às vezes acabaram de se tornar pessoas com deficiência, que pensam assim, ai, meu mundo acabou, eu deixei de ver, ou parei de andar. Não acabou, pelo contrário, está começando uma nova vida, porque você vai aprender de outras formas a dançar, a ser feliz. Você vai ser feliz do jeito que você quiser, né? Do jeito que você é. Você não vai precisar ser do jeito que as pessoas ou que a sociedade tanto diz, né? Tem que ser perfeito. Não, você é perfeito dentro daquilo que você é capaz de fazer. E tem um detalhe aí nesse ensino da Fê. Cada uma tem a sua dificuldade, como ela falou. Eu mesma tenho bastante dificuldade no clássico. Claro que, como eu falei para vocês, a dedicação e a disciplina ajuda muito, mas eu comecei o balé adulta, então tenho as minhas dificuldades. E é assim, aí você ensina uma, aquela tem uma dificuldade maior, e aí ela tem que se dedicar mais, ensaiar mais. Às vezes as pessoas acabaram a aula, a gente tem que ficar um pouquinho mais na sala, fazendo os exercícios sozinhas para a gente entender com a gente mesmo o que a gente precisa fazer no nosso corpo. Então, é um trabalho de muito tempo, mas que sai perfeitamente maravilhoso. Dentro da dança, qual é a sua paixão? Qual a modalidade que... Olha, eu gosto muito do clássico, foi ele que me trouxe aonde eu estou, mas assim, eu gosto muito de sambar. Eu amo samba. Eu amo samba, inclusive eu também sou professora de ritmos, né? E eu sempre gostei de axé também, sempre gostei muito de dançar axé. Antes de eu entrar para a associação, eu tinha um grupo com as minhas irmãs, na qual eu era a única pessoa com deficiência visual. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha que fingir. Para eu me apresentar em cima de qualquer palco, eu tinha que falar que eu enxergava. Porque se eu falasse, eu tenho baixa visão, então o dono falou que vocês não vão poder, porque se acontecer alguma coisa, aí a gente vai ser responsabilizado. Então, eu não podia falar que eu tinha alguma deficiência visual. As minhas irmãs me ajudavam muito, mas é muito bom você poder dançar mostrando quem você é de verdade. Então, assim, eu amo sambar, na associação estou tendo oportunidade, eu tenho uma coreografia de samba com um bailarino que a gente dançou lá nas Paralimpíadas, lá em Paris, e foi muito legal. Então, assim, através do balé, eu tenho realizado muitos outros sonhos que eu sempre tive, e as pessoas sempre falavam, até os próprios deficientes, né? Muitos amigos falavam, muda isso, faz outra coisa, porque não vão aceitar a gente. A gente é deficiente, as pessoas não vão querer. Mas eu sempre insisti, eu sempre falei, não, eu vou ser sim uma professora de dança, eu vou ser sim uma professora de educação física, porque eu sou capaz. E graças a Deus, né, encontrei pessoas que também se uniram a mim em busca desse sim, e a gente tem conquistado muitos sonhos através de tudo isso. E você já desfilou em escola de samba? Já desfilei. Inclusive com o coordenador artístico, que é o César Albuquerque, que a gente já desfilou em várias escolas de samba e ele sempre acaba sendo meu partner. E qual que é a escola de coração? Eu gosto da escola do Rio de Janeiro, que é a Mangueira, mas aqui em São Paulo a gente já desfilou na Camisa Verde, na Rosas de Ouro, que tem alas inclusivas, né? E a gente já teve a oportunidade de desfilar numa ala pequena de pessoas com deficiência lá no Rio de Janeiro, que antes de começar aquele desfile bonito, né, que passa na televisão, tem uma escola pequena lá, um bloco pequeno de pessoas com deficiência, e a gente foi convidado, né, a associação foi convidada para desfilar com eles, foi muito legal, mas assim, eu espero que isso se expanda, que a dança dê oportunidades em todos os sentidos, não só o balé, não só
sei lá, todos os ritmos, a gente possa dançar tudo. Por que que uma bailarina cega não pode desfilar numa ala como uma passista, por exemplo, que sempre foi também o que eu quis fazer? Por que não? Por que não tentar isso, entendeu? Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas não vai ser impossível. Então, acho que a dança tem que se abrir para tudo, tem que aceitar a gente como a gente é, porque a gente é capaz, sim, de dançar todos os estilos. E na Mangueira você desfilou? Não, na Mangueira eu não desfilei. Nossa, quem dera. Quem sabe um dia. Você sabe que o que a Gisele está falando é exatamente o que precisa mudar, né? O olhar da sociedade precisa ser mudado. E se a gente parar para pensar que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm alguma deficiência, a gente não está mais falando de uma minoria, né? Então, obviamente que para a inclusão acontecer, ela precisa das leis que a ampare, mas também ela precisa de pessoas que acreditam no potencial de cada ser humano. E também, a qualquer momento, qualquer um de nós podemos passar por um momento temporário de deficiência, quebrar uma perna, por exemplo, como uma deficiência permanente, como é o caso da Gisele. Então, em qualquer momento da vida, em qualquer momento da vida, né? Hoje, pessoas que... Fernanda, eu dormi e acordei sem enxergar porque eu tive um descolamento dormindo. Ou sem ouvir? Não tinha nenhum diagnóstico prévio, né? Então, eu acho que o olhar precisa ser mudado porque eles precisam ser vistos. Por muitos anos, eles ficaram dentro de casa, fora de escolas, fora de lugares. Não são todas as escolas de dança que talvez aceitariam uma pessoa com deficiência hoje, entendeu? Então, nós da Associação Fernanda Bianchini, mudar esse olhar da sociedade, para que a sociedade veja talento onde ninguém vê, veja luz onde ninguém vê, veja potencial onde ninguém enxerga, porque ainda existem muitas pessoas com deficiência sendo invisíveis pela sociedade. Isso você ouve dia após dia, Gisele? Com certeza, com certeza. A gente quer mesmo mudar, porque assim, lá na associação é maravilhoso, porque a gente vive a inclusão ali todos os momentos, tanto como pessoa, como acolhendo os nossos alunos. Mas assim, por que isso não pode ser em todos os lugares? Por que o trabalho da Fernanda não pode ser para todas as escolas? Por que todas as escolas não podem abrir as suas portas para receber alunos que para eles são diferentes, mas não somos. Todo mundo tem sua limitação. Você não tem uma deficiência, mas você deve ter alguma limitação na sua vida. Em algum momento você pode parar e para pensar, você vai lembrar. Olha, tal momento eu senti medo de alguma coisa. Querendo ou não, te limita. Então, é uma limitação. Não pensa na pessoa com deficiência que, a deficiência dela vai impedir isso e aquilo outro. Não, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela também, em algum momento, para atravessar alguma rua, ela pode ter uma dificuldade. Hoje é o que a gente faz nas nossas palestras motivacionais, né? Sim. A gente chega nas empresas, nas escolas, e a gente vê dos olhos das pessoas. Você acha que a pessoa com deficiência precisa da sua ajuda, não é? Vamos ver agora quem é que vai precisar da ajuda de quem? Então, a gente inverte os valores da sociedade e hoje essas vivências motivacionais têm sido muito procuradas pelas empresas. É uma forma, né, eu sou voluntária 100%, é uma forma de profissionalizar as meninas que acompanham nas palestras motivacionais e também manter, né, a associação. A metodologia que a gente está levando para outros lugares também é uma forma de replicar. E eles vão muito em escolas e as crianças fazem perguntas. Como que você escolhe sua roupa? Coisas simples que precisam ser respondidas. E como é que você responde? Então, eu falo, Gisele, eu escolho minhas roupas assim. Eu deixo as roupas separadas dentro do guarda-roupa, não cor com cor. Eu não faço isso porque eu mesma vou lá e vou fazer a bagunça. Então, eu nem invento de separar cor com cor. Mas assim... O tecido, se ele é mais grosso, se ele é mais fino, né? Eu costumo separar dessa forma e deixar sempre organizado, porque a pessoa com deficiência visual, quanto mais bagunça ela deixar, mais ela tem possibilidade de colocar uma roupa errada, por exemplo, do avesso ou... E já aconteceu comigo, tá? Mas não porque eu fui desorganizada, porque o que aconteceu? Embaixo da minha cama eu deixo os meus sapatos só. E eu peço para as minhas sobrinhas colocarem os sapatos delas nas camas delas. Só que uma das minhas sobrinhas foi lá e mexeu nos meus sapatos. E inverteu. E aí um belo dia eu cheguei na associação, aí o pai de uma aluna que ele é super legal, o tio Mário, que ele é o pai da minha amiga Mayumi,
ele me viu chegando, ele falou assim, eita, Gicida, hoje você chegou com um pé de um, pé de outro, hein? Nossa, parece que meu chão tinha acabado naquele dia. Na hora que ele falou isso, depois ele ficou morrendo de dó, que ele falou, não, Gi, mas não tem problema. Hoje em dia as pessoas estão usando um sapato de um sapato de outro, isso é moda. Falei, ai, tio, mas eu nunca fiz isso, eu fiquei muito sem graça. E olha que um tênis não tinha nada a ver com o outro. Um tênis era preto com detalhe rosa e o outro era todo branco. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou embora para casa depois disso? Mas eu costumo separar todas as minhas roupas, deixar organizadas, calçados também, para que não aconteça essas coisas. Mas para você ver, por mais que eu deixe organizado, pode acontecer. Um deficiente visual pode ser completamente autônomo? Sim, independente? Sim, com certeza. Eu tenho vários amigos e amigas que moram sozinhos. Uns são casados, outros não, optam por ficar sozinhos mesmo, mas têm uma vida normal. Sai para trabalhar, chega tarde da noite porque faz faculdade, se vira muito bem, faz comida. Eu não sou boa de cozinha, mas eu tenho várias amigas que cozinham super bem e não enxergam nada. E tá tudo bem. Isso não é da deficiência, né? Isso é da pessoa. Agora, Gisele, você é formada em Hatha Yoga, né? Você também é professora. Isso. Como é que é ensinar esse tipo de... a Hatha Yoga é o quê? São posturas, né, do yoga que você vai ensinando para as pessoas e através daquelas posturas a pessoa vai trabalhando a mente, porque as pessoas hoje elas estão com muitas dificuldades com a mente, né? São problemas emocionais, são problemas psicológicos. E o yoga, ele vem para isso, para você se centralizar em você mesma e você trabalhar aquilo, a ansiedade. Para cuidar da saúde mental. Isso, e acaba trabalhando o físico também, porque as posturas te levam a trabalhar mais a flexibilidade, mais a força, mais a correção da coluna, mais o jeito de você se sentar. Então, o yoga, ele trabalha muito isso através das posturas. A respiração, que é super importante, que a gente nem percebe quando a gente está respirando, se a gente está respirando certo ou errado. O Hatha Yoga, ele trabalha isso, a questão do controle da respiração. E as aulas de Hatha Yoga você dá no Instituto? Não, hoje eu tenho duas amigas, que inclusive foi uma delas que eu falei, a Mayumi e a Cintia. Elas também têm os cursos de yoga, de Hatha Yoga, e elas que são as professoras lá. Eu sou professora do balé adulto, mas eu dou aulas por fora também e já dei bastante aulas de Hatha Yoga. Eu acho o Hatha Yoga mais tranquilo do que a própria dança. Porque a gente pode tocar, apesar que as pessoas sempre têm que manter aquele respeito, né? Licença, eu preciso te tocar porque eu não enxergo, então vou ter que te tocar para te corrigir. Mas todas as aulas de Hatha Yoga que eu já dei, as pessoas aceitaram super numa boa, assim, e até agradecem, né? Porque elas falam assim, você me ajuda a saber aonde eu tenho que usar a força correta no meu corpo para me corrigir. Porque copiar é muito fácil. Mas às vezes você está copiando de uma forma errada, porque você não entendeu a força que o músculo, que o abdômen precisa fazer para que aquela postura saia correta. E através do toque a gente tem a oportunidade de sentir aonde. Às vezes a gente está fazendo aula de balé, o professor vai lá, ó, toca no ombro, aí você se corrige, você fala, nossa, meu ombro estava lá em cima. Então é isso que a pessoa que vê, às vezes ela não percebe, que o toque ele é importante para isso, para a gente saber. Tem coisas que não precisa nem falar. Sim. Olha, abre o peito. Só da gente... Bom, a Renata tá com outra postura. Ela começou o programa de um jeito e ela já está bem mais elegante, bem mais bonita. Tá linda. Só da gente tocar, a pessoa já sabe, né? Então, a importância mesmo. E foi essa dificuldade no início do trabalho, porque as pessoas não estavam acostumadas a serem tocadas e muito menos a tocar no outro. Então, todo esse paradigma, ele teve que ser quebrado mesmo, né? Confia em mim, para eu poder fazer aquilo que eu espero para você, né? Então, essa coisa de confiança também é muito importante. Ontem a gente estava até falando, né, que eu recebi mensagens lindíssimas, né, do Dia do Professor. É verdade. Foi muito, muito, muito especial. Aí a Gisele também falou que recebeu mensagens lindas para ver o quanto nós estamos inspirando esses nossos alunos, né? Então, o quanto a gente está transformando, às vezes, muito além daquilo que a gente imagina que a gente está fazendo. Sim, né? Então, isso é muito legal. Obrigado por confiar em mim, obrigado por acreditar em mim. E, às vezes, as pessoas até falam assim, nossa, que lindo que vocês fazem, nossa, o que vocês fazem é fantástico. De verdade, eu não acho que a gente está fazendo nada demais, eu só acho que a gente está fazendo o que é certo. Porque você olhar para o outro, né? Você ver a luz do outro brilhando, e você se orgulhar disso, você já entendeu tudo do mundo, né? Porque às vezes, hoje em dia, o ser humano tem medo de enaltecer o outro, elogiar o outro e perder os aplausos para si próprio.
Gente, mas quando você vê o voo do outro e se alegra, você já entendeu a vida. Né? Então, é muito hipócrita, é muito egoísmo a gente guardar as coisas pra gente. Então, é muito legal. Eu aprendi, ensinei as meninas aprenderam, estão ensinando outros. Né? E eu acho que é esse o desenvolvimento humano para você ver a verdadeira transformação. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante. E eu acho que a gente tem que mudar a cultura, mudar a cabeça das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que a gente não está fazendo nada demais. A gente está fazendo o que é certo. E quem quiser fazer o que é certo, então vir para ser voluntário da associação, seguir nossas redes sociais, né, através do @Associação Fernanda Bianchini, saber da nossa agenda, dos nossos espetáculos, das nossas oficinas, vir aprender com a gente, vir somar, os empresários, né, que quiserem ajudar, né, a construir este sonho, né, da nossa sede própria. Foi através deles que vocês conseguiram agora e vão conseguir agora no próximo mês de dezembro inaugurar uma sede própria. Uma sede própria, com certeza. Também 30 anos a partir da fundação. Através de emendas parlamentares também, a gente conseguiu comprar alguns mobiliários, porque a importância dos parlamentares aqui da casa. Total. Eu falei que a última vez que eu vim aqui na casa, eu ganhei 3 emendas. Aí eu até estava falando para minha secretária, para Beatriz, quando a gente chegou, eu falei, Beatriz, vamos ver com quantas emendas eu vou sair daqui hoje. Por quê? Porque nós vamos mudar para o prédio com a roupa do corpo. Não vai ter barra, não vai ter espelho, não vai ter cadeira, não vai ter nada. Então tem muitas emendas que é para comprar equipamentos, né? Então a gente agradece muito as pessoas que acreditaram na gente. Então, assim, são várias formas de ajudar. Só não ajuda quem não quer. Verdade. Seja adotando um artista, tem muitas formas de ajudar e a gente queria, né, convidar as pessoas porque a gente quer continuar transformando vidas. E não é só com boa vontade, a gente também precisa, né, de recursos para a gente poder transformar. Gisele, então, como que você aprendeu o método Braille? Então, eu já sabia que eu poderia vir a perder a visão totalmente, os médicos nunca mentiram, né? Eu nasci com complicação muito séria nos olhos, além da catarata, eu tive má formação do nervo ocular, né? Então, eles sempre falaram, olha, Gisele, pode ser amanhã, pode ser no final da sua vida, pode ser daqui 2 anos. Uma hora você vai acordar e você não vai mais estar enxergando. Infelizmente, a gente não queria dizer isso, mas é a sua realidade. Então, você tem que se preparar com tudo aquilo que não vai te deixar perder tempo, né? Assim, que não vai te prejudicar no futuro. Então, procura a escola, vai procurando tudo que você puder, porque antes eu escrevia a tinta, igual vocês. Eu usava caneta, caderno comum, porque eu conseguia ver um pouquinho, né? Mas eu quando sempre... Quando lhe deixavam ficar numa sala de aula. Isso, quando me deixavam ficar numa sala de aula, eu comecei a usar o caderno comum mesmo e a caneta, como vocês. Mas como eu sempre tive essa consciência de ter a perda da visão, eu quis aprender o Braille com a baixa visão. E aí eu fui para uma escola de Osasco, indicada também pelo Lara Mara, é uma professora que hoje ela é aposentada, o nome dela é Chieko, ela é japonesa, e ela era a coordenadora da sala de recursos. A escola era uma escola comum, que não tinha pessoas com deficiência, mas tinha sala de recursos. Então eles recebiam vários alunos lá, mesmo que não estudasse lá, mas para frequentar a sala de recursos. Porque tinha caderno, tinha computador com os leitores de tela que a gente usa, tinha computador com a tela ampliada para os baixa visão, né? Só que eu como baixa visão, eu não conseguia usar uma tela ampliada no computador, porque eu sempre tive muita sensibilidade à claridade. Então, no meu caso, mesmo com baixa visão, eu já tinha que usar os leitores de tela. Eu nunca conseguia enxergar normal numa tela do computador. Mas tinha para a pessoa que conseguia, né? Porque tem baixa visão mais leve, né? Que consegue acompanhar na tela sem o leitor. E aí lá ela me ensinou, ela perguntou, Gisele, você quer aprender o Braille? Eu falei, com certeza. E aí ela me alfabetizou em Braille. Claro que eu não tenho a leitura igual de uma pessoa que aprendeu Braille desde criança. A minha leitura ela é mais lenta. Mas eu super valorizo o Braille, porque eu já escutei de muitas pessoas com deficiência visual que o Braille deve ser banido porque hoje tem a tecnologia. Não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eu fico revoltada quando eu escuto isso, porque assim, o Braille é o nosso alfabeto. A gente tem muita dificuldade de escrita, porque a nossa memória visual, ela apaga muito rápido quando você perde a visão. Imagine quem nasceu sem enxergar nada. Não tem essa memória visual, porque, por exemplo, se você vier me perguntar qual que é a letra A, a tinta, eu sei te falar. Mas uma pessoa que nunca enxergou, ela não tem noção.
Então, o Braille ele é super importante para isso, para a gente sentir, né, que a gente tateia lá os livros e a gente sente como se escreve, né, quando você tem que pôr uma vírgula. Então, assim, o Braille ele não pode ser banido jamais. O Braille ele é para se unir aos outros recursos de acessibilidade que a gente tem hoje, para a gente poder agregar isso e fazer, usar tudo, né, usar tudo que a gente puder. Então, não tem que ser banido nada, tudo tem que ser união para a gente levar para frente e melhorar a nossa capacidade de autonomia, de sermos mais independentes, de termos mais oportunidade de nos virarmos sozinhos, que é isso que a gente gosta, né? Então é isso, o Braille ele tem que se manter sempre. Uma curiosidade de quem está em casa, como que você navega pelas redes sociais? Então, aí entram os leitores de tela, né, Fê? Porque a gente usa os leitores de tela, ele é uma voz, né, que fala tudo pra gente. No começo era uma voz muito feia, era uma voz muito robótica, que malemar a gente entendia. A gente tinha que deixar ela bem lenta para poder entender. A gente tinha que adaptar o ouvido primeiramente para aquela voz, para depois a gente deixar ela um pouco mais veloz e ir ouvindo ela. Hoje não, hoje tem várias vozes que a gente usa tanto no computador, quanto no celular, quanto no tablet, relógio, né, hoje em dia. Já tinha, né, antigamente, mas a voz era bem robótica. Hoje tem umas vozes melhores, né, mais humanas que a gente fala, né, e a gente usa. Para navegar no meu Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é @GiselleApa33. E aí eu navego no Instagram normalmente, apesar que o Instagram, ele ainda não está 100% acessível por conta de ser muitas imagens. Então, o que acontece com o leitor de tela e as imagens? Eles têm um conflito. Então, quando a gente entra numa rede que tem muita imagem, ele meio que trava. Então, às vezes, ele não lê para a gente como a gente gostaria. Mas as redes sociais têm evoluído muito, a gente tem visto... Tem o hashtag, né? Sim. Para todos verem, para cego ver. Que é importantíssimo para eles poderem saber. E o Facebook já é bem mais acessível, Sim, né? o Facebook é ótimo. A gente não tem problema mais com o Facebook. Por conta dessas atualizações que vem vindo e a tecnologia, eles têm pensado muito na gente. Nunca pensei em ter um celular que eu pudesse tocar na tela para poder utilizar, né? Eu sempre pensei que eu ia ter que usar aquele celular antigo de teclado, porque a gente tinha medo, né? Apesar do celular de teclado ele ter a voz e nos ajudar, mas a gente gostaria de ter a tecnologia que todo mundo tem. E graças a Deus, todas as operadoras aí estão pensando muito na gente. A gente consegue ter o Instagram, ter o Facebook, ter o WhatsApp. A gente consegue ouvir, né, a audiodescrição do que tem naquela foto, né? Porque antigamente a gente não tinha isso. Postava uma foto, marcava a gente ia lá. Ah, mas como é que é a foto? Se não tivesse ninguém para falar, a gente não sabia. Hoje tem esse recurso, né, do Pra Cego Ver, para todos verem, tem a audiodescrição e a gente consegue acompanhar aquilo que está na foto. Então, assim, eu consigo navegar nas redes sociais normalmente, tenho o meu e-mail, consigo utilizar tudo. A maioria dos sites, tanto no computador quanto no celular, a gente é independente hoje. Rapidamente, qual foi a sua maior emoção, Fernanda? E se foi a primeira vez que você foi para uma Paralimpíada, você que foi com várias apresentações? Olha, a associação são muitas emoções que a gente vive e, para mim, a maior emoção é ver uma vida transformada através da arte. Seja em Paris, seja em Londres. Foi a primeira vez que você foi com um grupo para uma Paralimpíada? Não, eu já tinha ido para Londres também, em 2012. Foram muitos eventos internacionais e como eu estou há 29 anos, então eu participei de todos. E agora já se programando para ir aos Estados Unidos, né? Se Deus quiser, acho que já vai... Eu acho que vai dar certo. Mas é isso, toda vez que você vê um aluno subir no palco e ficar feliz e ver uma realização pessoal, isso é transformador. Eu vejo que é mais um sonho realizado. Então, são muitos momentos, são muitos alunos e é muito lindo ver que eles chegam com medo de deixar a mãe na recepção e entrar sozinhos na sala de aula e depois eles vão para os palcos sozinhos e se realizam. Então, essa transformação humana não tem preço. Para onde você foi pela primeira vez, Gisele? Como foi se apresentar agora em Paris? Eu fui pela primeira vez para a Alemanha. E foi muito legal, que foram espetáculos maravilhosos e a gente foi recepcionado pela empresa lá que tinha contratado a gente na época. Eles conseguiram uma escola para a gente não ficar sem fazer aula. Então, assim, foi maravilhoso estar na Alemanha também. Depois estive na Polônia com a companhia.
A gente não sabia quando que a gente tinha que sair, entrar do palco, porque as pessoas aplaudiam o tempo todo, porque a gente vai muito por essa questão do som. Então, quando as pessoas aplaudem, a gente sabe que acabou. Aí a gente tem que sair do palco para uma próxima coreografia ou para o fim do espetáculo. Mas eles aplaudiam o tempo todo. Então, a Fernanda, o professor, eles tinham que ficar falando, continua aí, porque eles estão aplaudindo. Sai do palco e volta, e a gente voltava com aplausos. Então, assim, foi maravilhoso estar na Polônia. E em Paris, então, nem se fala, porque lá é a história do balé, né? A gente sabe que muito da história do balé está ali na França. Então, a gente se dedicou muito para fazer apresentações maravilhosas com técnica, para a gente não ser visto como uma pessoa com deficiência que está ali, tadinho, só está se movimentando. Não, para eles verem que realmente a gente sabe fazer o trabalho, né? A gente precisa de um pouco mais de empatia e a gente realizou espetáculos maravilhosos lá, sendo aplaudidos do mesmo jeito. E até hoje, assim, a gente chegou aqui no Brasil com pessoas muito emocionadas, porque a gente tinha ido para lá, para as Paralimpíadas. Então, foi maravilhoso estar nesses lugares, é maravilhoso quando a gente está aqui também no Brasil, nas outras cidades. Então, assim, é isso, é dançar e se realizar em cima dos palcos. É isso que nos emociona cada vez mais. Vejo Fernanda emocionada. Passa um filme, né, na nossa cabeça e tudo foi por conta de um sim, né? Então, eu gostaria de terminar perguntando para as pessoas que estão nos assistindo. Vocês estão dizendo sim ou não para os desafios que a vida está colocando para cada um de vocês? Porque todos os dias eles vêm. E olha como um sim pôde transformar a vida de todos. Então, eu acho que a Associação Fernanda Bianchini, esse lindo espetáculo que é viver, há 29 anos transformando vidas, é a certeza de que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E que a única pessoa que pode impedir o seu sonho de se realizar é você mesma. Gisele, seu sonho de bailarina cumprido. Quais são os seus próximos sonhos e desafios? Os meus próximos sonhos e desafios é realizar realmente os sonhos dos meus alunos agora, continuar me realizando, claro, porque cada dia é algo novo para a gente dentro da associação, dentro da dança. Todo dia tem algo que nos emociona muito, mas o que eu me sinto mais feliz foi o que eu estava falando para a Fê. Ontem eu recebi parabéns por ser professora. Eu falei, gente, um sonho que eu sempre tive, que eu pensei que eu nunca ia realizar, por tantos nãos que eu ouvi. E hoje ser chamada de professora, parabéns, professora, por nos ensinar. Nossa, isso me emociona muito. Então, assim, eu quero ensinar muito mais, eu quero estudar mais para poder ensinar melhor os meus alunos e alunas. E eu sempre vou estar à disposição, dentro da associação, fora da associação, assim, levando o trabalho da Fernanda para outras escolas, eu sempre vou estar à disposição para ensinar cada vez mais. Isso me realiza muito mais do que eu propriamente dançando. Na Lesp Cidadania de hoje, nós agradecemos muito a participação de Fernanda Bianchini, de Gisela Camilo. Nós falamos dessa instituição pioneira no mundo que leva balé para cegos. Temos aqui o exemplo brilhante da Gisela, o sim da Fernanda Bianchini. Você gostou desse programa? Compartilhe pelo YouTube. Viu aqui na Rede Alesp? Nós temos aí várias reapresentações ao longo da semana. Fique sempre com a gente. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Gisele. Obrigada. E sempre que tiverem um fato novo, agora que estão plantando uma nova sede, um novo tijolinho, contem sempre com a gente. Nós estamos na Casa do Povo, estamos aqui para ouvi-las e para levar a arte de vocês para todo mundo. Vai ser uma delícia. Próxima vez a gente vai vir dançar também, né? Com certeza. Com certeza. Fazemos questão aqui nos nossos estúdios aqui da Rede Alesp. A Rede Alesp multiplataforma com você. Hoje falamos deste brilhante trabalho da Fernanda e da Gisele. Muito obrigada pela sua audiência.